Vamos abrir a palavra do Senhor no livro, ou na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, do verso 12 até o verso 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Deus abençoe a sua palavra, irmãos.
Colossenses 3, 12 a 17. Uma poesia ou uns versos bonitos do poeta português Camões. Eu quero introduzir a mensagem dessa noite citando esse verso. Depois de procelosa tempestade, soturna noite, simbilante vento, traz amanhã serena claridade, esperança de porto e salvamento. Com esses versos de Camões, quero introduzir a mensagem. Porque esse texto ele traz essa espécie de mudança de uma tempestade para a esperança. Dos dias difíceis e das lutas contra o pecado, para aqueles momentos em que nós precisamos refrigerar a nossa alma, aquietar o nosso coração e, claro, ser desafiado pela palavra do Senhor. Vamos olhar para o contexto desse texto, que é um texto maravilhoso. E antes de falar do texto em si, eu quero relembrar um pouco a sessão anterior, que vai do verso 5 até o verso 11. Olha aí na sua Bíblia. Nós temos aqui aquilo que um comentarista chama de exigência negativa da chamada moral do Evangelho. Se você notar as palavras, você vai ver que o texto ele usa as palavras de forma negativa, ou seja, ele fala, por exemplo, a respeito de você fazer morrer a sua natureza terrena, despojar, despir. São palavras negativas no sentido que nós precisamos tirar certas coisas da nossa vida. Mas como diz a poesia, depois da tempestade vem a manhã serena de claridade. O texto então é um texto positivo, porque Paulo começa a dizer o quê? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Há uma transformação daquilo que você precisa se despir na sua vida, com aquilo que você precisa vestir, com uma nova roupagem criada em Cristo Jesus. E ele usa essa expressão tão maravilhosa, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós temos aqui, irmãos, o modo de vida que pertence aos eleitos de Deus. A presente sessão, como diz William Hendrickson, é sem igual, pela beleza e pelo apelo direto ao coração. E a estrutura do texto é simples, eu vou repetir só para você tentar imaginar toda a sequência do texto. Em primeiro lugar, Paulo, então, exorta os crentes a se revestir, é a palavra que aparece aqui. E Paulo chama o crente aqui de eleito, santo e amado. São três palavras que eram aplicadas no Antigo Testamento para o povo de Israel, e que Paulo toma emprestadas e aplica agora à igreja do Senhor Jesus. Em segundo lugar, Paulo apresenta 5 virtudes, aqui na segunda parte do verso 12. Ele fala que nós devemos, como santos e amados, eleitos de Deus, nos revestir de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Na verdade, ternos afetos de misericórdia é a base das virtudes. Uma tradução legal seria essa que eu coloquei aqui: revistam-se de ternos afetos de misericórdia, tendo bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Terceiro momento do texto, Paulo fala a respeito do perdão e de suportar uns aos outros, que é o desafio do perdão aqui no verso 13. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como Cristo perdoou, nós devemos perdoar. Quarto lugar, no verso 14, Paulo diz: acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo ou o elo da perfeição. Talvez aqui a ideia de que o amor une todas as virtudes, ou que o amor une todos os crentes nesse ideal de caminharem para a santidade, para a vida desses eleitos de Deus, amados e santos, que devem glorificar o nome do Senhor. Em quinto lugar, o texto fala sobre a paz no coração, no verso 15.
Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, e sede agradecidos. A paz aqui não é para as nossas decisões. Eu já vi muita gente usar esse texto errado. Eu já vi gente falar assim: o que eu estou fazendo é certo, porque eu estou em paz comigo mesmo. A paz é o juiz. Não. A paz é o juiz na comunhão da igreja. Ela funciona como um elemento que nos leva a buscar a paz entre os irmãos. O contexto do amor está presente aqui. Sexto lugar, Paulo fala a respeito de uma regra objetiva da nossa conduta. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão. E o texto termina de forma maravilhosa. Um fechamento sublime, o verso 17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que texto maravilhoso, irmãos. Numa divisão bem simples, só para a gente entender um pouco mais, eu diria então, em primeiro lugar, que esse texto fala das virtudes que envolvem os nossos relacionamentos interpessoais. Verso 12 a 13. Fala das 3 realidades que devem governar a nossa vida na igreja: o amor, a paz e a palavra. E finalmente fala que tudo que nós devemos fazer deve ser em nome de Jesus, em gratidão a Deus. À luz de tudo isso, e das tempestades dos versos anteriores, com essa bonança, com essa esperança que esse texto nos apresenta, eu quero falar nessa noite sobre esse tema, vestidos como eleitos de Deus. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Vestidos como eleitos de Deus. Qual que é o propósito da mensagem? Em primeiro lugar, entender que em Cristo nós temos uma nova roupagem, uma nova vida, um novo caráter, um novo comportamento, um novo estilo de vida. E em segundo lugar, aceitar o desafio de mostrar a nossa vocação como igreja, fazendo tudo para a glória de Deus. Vestidos como eleitos de Deus. Em primeiro lugar, qual é a primeira roupa, vestimenta que você e eu precisamos colocar à luz dessa passagem? A boa convivência entre os irmãos. Alguém disse que viver com os crentes lá no céu vai ser a glória. Mas morar com eles aqui na terra é outra história. E é verdade, não é fácil conviver uns com os outros. Esses dias eu ouvi uma historinha bonitinha, de que todos nós estamos numa grande fila indiana. Nós carregamos na nossa frente uma mochila com as nossas virtudes. E atrás de nós com os nossos defeitos. E como nós estamos em fila indiana, nós só enxergamos as nossas virtudes. E enxergamos os defeitos dos outros. Não é assim? Eu acho interessante, até nas coisas mínimas da vida, a gente só vê defeito. Como se a gente não tivesse defeito. Como se a gente não fosse pessoas ou indivíduos difíceis de se lidar. Mas Paulo diz, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de uma boa convivência entre os irmãos. E a primeira expressão do texto é maravilhosa no verso 12. Paulo nos chama de eleitos, santos e amados. Como eu disse na introdução, são palavras que Paulo tira lá do Antigo Testamento. Frequentemente elas se referiam ao povo de Israel, ao Israel de Deus no Antigo Testamento, ao povo de Deus que foi eleito por Deus, foi separado por Deus e amado por Deus. Paulo usa essas 3 palavras agora e aplica à igreja. Nós, crentes em Cristo Jesus, fomos chamados por Deus, separados por Deus e somos amados por Deus. Pedro faz a mesma coisa, os apóstolos fazem a mesma coisa. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 9, Paulo diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, irmãos, a igreja é a comunidade dos eleitos de Deus, santos e amados. E aí vem o que Paulo diz aqui no texto.
Esses eleitos de Deus, santos e amados, devem se vestir. E a primeira expressão que ele usa é de ternos afetos de misericórdia. Essa expressão na Bíblia é muito interessante. Paulo a usa numa outra ocasião, quando ele fala que nós devemos ter entranhados afetos de misericórdia. A palavra ternos ou entranhados aqui significa entranhas. Era uma forma meio esquisita do judeu declarar o seu amor. Mas ele declarava o amor falando exatamente isso: eu te amo do fundo do meu intestino. Não é uma boa declaração, né? Melhor a nossa, te amo do fundo do meu coração. Melhor assim, né? Das minhas entranhas, eles diziam. Porque para eles as entranhas eram o sinal mais claro das emoções, tanto as negativas como as positivas. E faz sentido. Você já viu quando você está aguardando alguém querido que está longe? E quando chega, você fala, me deu um frio na barriga. É isso. Paulo está dizendo que nós crentes, eleitos, amados, santos, devemos ter esse sentimento uns com os outros. Devemos amar profundamente o nosso irmão que está em Cristo Jesus. Há uma tradução que diz que nós devemos ter uma profunda compaixão. E eu pergunto, meu querido irmão, minha irmã que está aqui, você ama o seu irmão assim? Com entranhados afetos, do fundo do seu ser, com um amor profundo, com uma compaixão verdadeira, sincera. Se você é eleito, amado e santo, você precisa fazer isso. E aí Paulo desdobra esses entranhados afetos usando 2 pares de palavras: bondade e humildade. Primeiro par. Bondade aqui é algo que vem em oposição à malícia que ele disse no verso anterior, ou nos versos anteriores. E humildade é uma opinião humilde acerca de si mesmo. Como diz Paulo também lá em Filipenses capítulo 2. Paulo diz que nós não devemos ter cada um o que é exclusivamente seu, senão o que é do outro. E devemos tratar o outro acima de nós mesmos, com humildade. É isso que o texto está nos ensinando. Que devemos amar uns aos outros, com bondade e com humildade. Jesus é descrito na Bíblia como humilde. Humildade não é fraqueza, humildade é força. Humildade é saber viver como um santo de Deus, amado de Deus, eleito por Deus. O segundo par de palavras é mansidão e longanimidade. Entranhados afetos com mansidão e longanimidade também, diz Paulo. Mansidão aqui é ter a força sob controle. Sabe, mansidão não é ser fraco. Tem muita gente que acha que ser manso é um indivíduo, porque a gente pensa que manso é o contrário de bravo. E aí você pensa no cachorro, que é bravo, e o cachorro que é manso. Aquele que é manso você pode fazer qualquer coisa, que ele não vai fazer nada com você. Não é isso. A palavra mansidão significa força sob controle. Você sabe quem você é, eleito, santo e amado por Deus, mas você controla o que você é, amando o seu irmão, considerando o seu irmão, respeitando o seu irmão. A Bíblia diz que o homem mais manso que já existiu foi Moisés. Está escrito lá em Números 12:3. Mais manso da sua geração. Moisés não tinha nada de fraco, de tímido, na condução daquele povo. Algumas vezes ele teve dificuldades, mas ele era manso, porque ele tinha sua força debaixo do controle de Deus. E a outra palavra que aparece é a palavra longanimidade ou paciência, que significa conservar o bom ânimo por muito tempo. Que texto maravilhoso esse. E aí, finalmente, em terceiro lugar, dentro desse primeiro item, Paulo fala no verso 13 algo que é desafiador para todos nós. Paulo diz: suportando uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Perdoai uns aos outros como Cristo vos perdoou. Ah, irmãos, que texto. Esse texto
pega, não vou dizer 90% dos crentes, mas talvez uns 80%, porque nós temos uma dificuldade de perdoar. Nós temos uma dificuldade de perdoar muito grande no nosso coração. Em primeiro lugar, Paulo diz que nós devemos suportar uns aos outros. E suportar aqui é sustentar, apoiar. Efésios 4:2, Paulo diz que nós devemos fazer isso em amor. E aí Paulo usa o perdão como a marca do cristão. Não só Paulo, mas Jesus, a Bíblia toda. E eu acho interessante que ele usa duas frases aqui para explicar o perdão. Caso alguém tenha queixa contra outrem, ou motivo de queixa contra outrem. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós devemos perdoar sem guardar mágoas ou rancor. É isso que está explicando o texto para nós. Sem guardar mágoa ou rancor. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz que o amor não se ressente do mal. Talvez você diga, mas pastor, o senhor não conhece a ofensa que eu sofri. O senhor não sabe o que eu passei na vida. O senhor não sabe o que eu tenho sofrido até aqui. Como é que o senhor fala para eu perdoar sem guardar mágoa? E eu faço uma pergunta para você. Você já ofendeu Deus alguma vez? Com o seu pecado? Você já pecou contra Deus? E a Bíblia diz que pecar é ofender a Deus. Você já fez algo que desagradou, entristeceu o Espírito Santo? Ofendeu aquele Deus maravilhoso que morreu na cruz? Você já fez isso? Eu já fiz várias vezes. E vou fazer até o fim da minha vida. Só que depois que eu for transformado, e que esse corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade, que eu vou deixar de ofender Deus totalmente. Eu procuro não fazer isso, mas ainda faço. E Deus me perdoa quando eu peço perdão. E Deus não guarda mágoa quando eu peço perdão. E Deus lança os meus pecados no abismo quando eu peço perdão. Quem é você para não perdoar? Como Cristo nos perdoou. Perdoai vós. Ai, irmãos, que texto. Eu podia parar o sermão aqui, ir para casa. Se a gente viver esse versículo, tá, eu vou ficar feliz para o resto da vida. Mas quanta gente guardando mágoa. Quanta gente que tem história triste, de rancor. Jesus conta uma parábola, eu não vou falar da parábola aqui, do credor incompassivo. O indivíduo devia ao seu senhor uma quantia enorme, ele não podia pagar e o senhor perdoou. E ele foi e encontrou o conservo dele, que ele devia muito menos, e ele não quis perdoar. E o senhor ficou sabendo disso, olha, eu perdoei a sua dívida, você não devia fazer o mesmo? Você é um servo mau. Vou te entregar agora aos verdugos. Tem muita gente sendo entregue aos verdugos do medo, da solidão, do desespero, da ansiedade, da angústia, porque não perdoa o seu irmão. Segundo lugar, vestimenta do cristão: o amor, a paz e a palavra de Cristo. Olha que texto maravilhoso, irmãos, a partir aqui do verso seguinte, do verso 13, aliás, do verso 14, Paulo diz: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em primeiro lugar, Paulo fala do amor acima de tudo. O amor é a maior de todas as virtudes. Em 1 Coríntios 13, o texto tão conhecido, Paulo começa o texto dizendo: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, não sou nada, não ganho nada. Ainda que eu entregue o corpo para ser queimado, distribua os bens entre os pobres, se não tiver amor, não sou nada. E ele fala isso para uma igreja que tinha partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Para uma igreja que se dividia na ceia do Senhor, ele fala isso. Mais importante do que dons na igreja, mais importante do que ter um líder na igreja, é amar o irmão. O amor é como o sobretudo da vestimenta dos eleitos de Deus. O amor é o elo perfeito, diz Paulo, é o vínculo da perfeição. Ele une todas as virtudes e ele une todos os cristãos. Em segundo lugar, Paulo fala a respeito da paz no coração. Verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vosso coração, e sede agradecidos. É importante a gente lembrar, irmãos, que Jesus é a nossa paz. Lembra que eu disse na introdução que o texto não está dizendo aquilo que a gente às vezes fala. Né? Já vi muita gente fala assim, o que eu estou fazendo é certo porque eu estou em paz comigo. E a Bíblia diz que a paz é o juiz. O texto não está falando disso. Porque tem muita gente que está em paz, mas está com a consciência cauterizada. Perdeu o sentido da paz. A paz aqui é a paz da reconciliação. Jesus é a nossa paz. O que Paulo está ensinando aqui? Que Jesus fez a paz. Reconciliou o homem com Deus. E reconciliou a igreja entre si. Então nós temos de usar essa base, esse juiz, que é a paz, para manter a paz na igreja. Para lutarmos pela paz na igreja. Um texto lá de Efésios esclarece muito isso. Paulo diz que nós devemos andar de acordo com a vocação que nós fomos chamados. E ele diz assim, lutando ou esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso. A paz foi dada, ela precisa ser preservada e ela deve ser o juiz para nós buscarmos comunhão e amor aqui na igreja. Ou seja, o versículo não está falando de paz na consciência, mas paz na igreja, entre os irmãos. E ele diz, a paz está no coração de cada crente. Essa é a vestimenta interna. Se o amor é o sobretudo, a paz é o aquecedor interno da nossa vida na igreja. Em terceiro lugar, Paulo fala a respeito da palavra. E habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra de Cristo, ela é a regra objetiva para conduzir a nossa vida. E eu acho isso interessante aqui, porque talvez o amor seja algo meio subjetivo. Em nome do amor as pessoas matam. Talvez a paz também seja algo subjetivo. Eu tenho paz. Por isso Paulo coloca a palavra como regra objetiva. O amor, a paz, mas a palavra de Cristo. Se eu não estou agindo de acordo com a palavra, eu estou pecando contra Deus. A palavra de Cristo deve ocupar todo o nosso ser, por isso que ele diz, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. E ele diz, façam isso mutuamente. Usem a palavra de Cristo para exortar, ensinar mutuamente na igreja, entre os irmãos, os eleitos, santos e amados. E ele usa uma expressão bonita, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele não está fazendo necessariamente uma distinção de estilo musical. Essas três palavras, elas são sinônimas no texto. Alguns argumentam que há uma divisão, outros acham que não. Bom, enfim, o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos usar a palavra até para ser regra do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa comunhão na igreja. É por isso que nenhum cântico pode fugir da palavra, pode ser contrário à palavra. Nenhum hino, nenhum salmos e nenhum cântico espiritual. A vestimenta do cristão, dos eleitos de Deus, relacionamento interpessoal, amor, unidade entre os irmãos.
mas também o amor acima de tudo, a paz no coração e a palavra enchendo a nossa vida. Mas eu quero terminar, irmãos, em terceiro lugar, a vestimenta dos eleitos de Deus, tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo em nome do Senhor. Não se trata de uma fórmula mágica. Tem muita gente que acha que o Paulo está pregando aqui é que você deve falar tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é isso. O nome na Bíblia tem a ver com a pessoa, com o caráter da pessoa, com aquilo que a pessoa é e possui. O nome do Senhor aqui é o próprio Senhor. A nossa vida como um todo deve, portanto, expressar a vontade do Senhor. É como se nós buscássemos a autenticação de Jesus para tudo aquilo que a gente fala, faz e age. Porque nós somos embaixadores em nome do Senhor. O seu comportamento, a sua palavra, a sua vida, o seu viver diário deve ser em nome do Senhor, buscando do Senhor a autenticação. Eu gosto muito de um versículo que Paulo vai usar um pouco mais para frente. É até interessante a gente comparar os dois. Aqui Paulo diz, fazei tudo em nome do Senhor. No versículo, eu não me lembro qual, um pouquinho mais para frente, nesse capítulo mesmo, Paulo diz, fazei tudo como para o Senhor e não para os homens. No mesmo capítulo, a mesma ideia. A nossa vida deve ser para Deus, em nome do Senhor Jesus. E aí, eu quero fechar nossa mensagem com essa expressão maravilhosa que aparece 3 vezes no texto. Eu deixei ela para o final. Porque aqui, em nome do Senhor, em gratidão, para a glória do Senhor. E 3 vezes nós vamos encontrar a palavra gratidão, ou as suas palavras similares. Agradecidos com gratidão e dando por ele graças a Deus Pai. Verso 15, verso 16 e verso 17. Portanto, uma das palavras-chave do texto é a palavra gratidão ou agradecimento. Gratidão é uma palavra presente na carta aos Colossenses. Ela aparece no capítulo 1, no verso 3, verso 12 do capítulo 1, no verso 7 do capítulo 2, nesses 3 versículos finais desse texto. No capítulo 4, verso 2, Paulo fala sobre gratidão. Porque a gratidão, ela precisa estar presente em tudo isso daqui. Você ama em gratidão, você tem paz em gratidão, você convive com os irmãos em gratidão, você louva em gratidão, você busca a palavra de Deus em gratidão. A gratidão é o estilo de vida do cristão. É isso que o texto nos ensina. Mas tem uma verdade que eu quero enfatizar também, irmãos. Quando Paulo termina o texto falando em gratidão, ou em tudo, dando por ele graças a Deus Pai, ele está ensinando para nós mais ou menos o que eu coloco aqui na última frase. Será que nós podemos agradecer a Deus por tudo o que nós acabamos de falar ou fazer? Pense no que eu estou falando. Você falou alguma coisa para o seu marido, uma conversa que você teve com ele, seja lá qual for. Depois que você acabou de falar, você pode falar: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu condição de falar isso. Será que você poderia dizer para depois de ter falado algo para sua esposa: Deus, muito obrigado, porque eu falei isso para ela? Será que você poderia fazer isso no seu emprego, na sua escola, no seu trabalho, na sua convivência com o seu vizinho e até com o seu inimigo? Deus, muito obrigado, porque eu agi assim e falei isso. E o Senhor me deu condição para fazer. É exatamente isso que o texto está dizendo. Dando por Ele, por Jesus, graças a Deus Pai. Eu falei que era bonança, acho que é mais tempestade ainda. Mas vamos pensar, irmãos. Eu quero terminar o nosso sermão de hoje, a nossa mensagem de hoje, lembrando o tema: vestidos como eleitos de Deus, boa convivência entre os irmãos,
amor, paz e a palavra de Cristo, e tudo em nome do Senhor, com gratidão. Eu quero aplicar a mensagem com algumas rápidas aplicações. Primeira delas, pela roupa se conhece o cristão. Eu estou colocando roupa entre aspas, não é essa roupa aqui, mas roupa, a roupagem do cristão que eu acabei de descrever nesse texto. A roupa não pode ter atritos. Já viu aquelas roupas que dá choque? Tem umas roupas assim, né? Minha irmã, esses dias o filho dela se casou sábado passado, no outro sábado, e ela tinha arrumado uma roupa muito chique, e ela é uma pessoa assim, meio exótica, já morou em vários lugares do mundo, e ela tem umas roupas meio exóticas. Ela arrumou um negócio para pôr em cima da roupa, não sei o que era aquilo, cheio de... Só que tinha um problema, ela ia abraçar a pessoa, aquilo agarrava. Então sempre tinha um lá desemendando ela. Antes essa roupa, que faz abraçar, que faz ter comunhão, do que essa que dá choque, dá atrito. Obviamente não estou falando de roupa, estou falando de vida. Não vista uma roupa que te leve a ter atrito. Segundo lugar, a roupagem dos eleitos de Deus. Olha aí que linguagem bonita de Paulo. Tem uma capa, o amor, acima de tudo, o amor. Tem um elemento interno, a paz. E tem uma boa medida para a mente e para o uso mútuo, a palavra de Cristo. Vista essa roupa, todos os dias. Terceiro lugar, faça tudo em nome do Senhor, buscando a autenticação dEle, para cada gesto, para cada palavra. Quarto lugar, seja agradecido. Faça da gratidão o seu estilo de vida. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um hino para terminar o nosso culto. O perdão real vos entregou em a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor sem temor, por Cristo
graça preciosa de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, as consolações, a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Quero lembrar que o nosso suco retornou lá no salão. Se quiser tomar um suquinho, vá lá.